Boa noite a todos. Iniciando o nosso evangelho de hoje, o evangelho híbrido, com a leitura do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, com o título Entendamos. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Pedro, capítulo 4, versículo 8. Não existem tarefas maiores ou menores. Todas são importantes em significação. Um homem será respeitado pelas leis que implanta, outro será admirado pelos feitos que realiza, mas o legislador e o herói não alcançariam a evidência em que se destacam sem o trabalho humilde do lavrador que semeia o campo, e sem o esforço apagado do varredor, que contribui para a higiene da via pública. Não te isores, pois no orgulho com que te presumes superior aos demais. A comunidade é um conjunto de serviço, gerando a riqueza da experiência. E não podemos esquecer que a harmonia dessa máquina depende de nós. Quando pudermos distribuir o estímulo do nosso entendimento e de nossa colaboração com todos, respeitando a importância do nosso trabalho e a excelência do serviço dos outros, renovar-se-á a face da terra, no rumo da felicidade perfeita. Para isso, porém, é necessário nos devotermos à assistência recíproca, com ardente amor fraterno. Amemos a nossa posição na ordem social, por mais singela ou rudimentar, emprestando ao bem, ao progresso e à educação as nossas melhores forças. Seremos compreendidos na medida de nossa compreensão. Vejamos nosso próximo no esforço que despende, e o próximo identificar-nos-á nas tarefas a que nos dedicamos. Estendamos nossos braços aos seres que nos cercam, e eles nos responderão com o melhor que possuem. O capital mais precioso da vida é o da boa vontade. Ponhamo-no em movimento, e a nossa existência estará enriquecida de bênçãos e alegrias, hoje e sempre, onde estivermos. Que assim seja. Boa noite a todos. Vamos dar sequência ao nosso Evangelho com gratidão e alegria em nossos corações, louvando e agradecendo a Deus, nosso Criador, por essa oportunidade que temos de juntos estarmos aqui, agradecendo e louvando ao Mestre Jesus e à espiritualidade bondosa da Casa Allan Kardec. Nesse momento, então, vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E por caridade, Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Boa noite a todos, que a paz nos envolva. Nesta noite nós vamos analisar um item do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata a respeito da desgraça real. O que nós percebemos como desgraça? Enquanto estamos encarnados, a desgraça é o quê? É a fome, é a doença, são as calamidades que atingem cidades, estados, países, enfim, é tudo o que atinge a nossa matéria, porque
nós estamos encarnados no mundo material, então a gente acredita que a desgraça real é o quê? É as dores, as dificuldades. Outro exemplo, as guerras. Nós consideramos sendo uma desgraça. Mas, quando a gente tem a chave do Espiritismo, que é importante a gente lembrar que Jesus é a porta para a nossa felicidade. E Kardec é a chave que abre essa porta e vem nos esclarecer passagens como essa do Evangelho, a respeito da desgraça real, como também outras que Jesus falou há 2000 anos atrás, e o significado não foi aquele que nós acreditávamos que era. Por exemplo, quando Jesus diz, eu não vim trazer a paz, mas a espada, o que aconteceu? Os cristãos acharam que era pela espada que eles iam matar os infiéis, foram as cruzadas, foram várias cruzadas contra os árabes, contra os muçulmanos. Nós tivemos também na França a noite de São Bartolomeu, a morte dos protestantes. Então, vem a doutrina espírita nos esclarecer o que é a desgraça real. A desgraça real, a verdadeira desgraça, não se encontra nas dores físicas, não, que nos afligem, e sim nas consequências desastrosas dos nossos maus procedimentos. A desgraça que experimentamos hoje, muitas vezes prenuncia a felicidade que se adivinha. Essa é a síntese do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aqui nós já percebemos que a desgraça real não é a desgraça no mundo físico, no mundo material. A desgraça real é o quê? São as consequências dos nossos atos. Por quê? Porque essa não é a primeira, também não será a última vez que nós estamos encarnados aqui no planeta Terra. Então, hoje, nós estamos sofrendo as consequências daquilo que nós fizemos no passado. Porque existe o bem e existe o mal. O que é o bem? O bem é quando a gente age de acordo com as leis divinas. Você vai perguntar, quais são as leis divinas? Moisés nos trouxe os 10 mandamentos. Esta é a lei divina. Jesus compactou os 10 mandamentos em 2. Ama Deus e ama teu próximo. E depois vem Allan Kardec nos esclarecer a respeito desses 10 mandamentos na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde estão as leis morais. Então, fica uma pergunta. Você deve estar se perguntando, então, a partir da ótica espírita, qual é a verdadeira desgraça? Então, é as consequências dos nossos maus procedimentos, porque a gente sabe o que é o bem. É tudo que é de acordo com a lei divina. O mal é o que está em desacordo. Então, nas nossas primeiras encarnações, nós éramos guiados pelas necessidades que nós tínhamos, pelo determinismo da lei divina. E dizia, olha, tem que se alimentar, tem que dormir, tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro. Não esse era o determinismo da lei divina. Só que, quando nós chegamos no reino nominal, nós recebemos uma responsabilidade que é o livre-arbítrio. Então, se as nossas decisões de lá para cá foram boas, nós não temos que sofrer as consequências. Mas, infelizmente, quando a gente analisa a história da humanidade, não fizemos muito bem nas encarnações passadas. Então, hoje, a desgraça real é o quê? É nós nos enquadrarmos perante a lei divina. Então, a gente pensa, as nossas frustrações, as nossas carências físicas não são motivos suficientes de sofrimento? Sim. Mas, no entanto, piores são as consequências do nosso procedimento contrários ao Evangelho e contrários também à caridade. Que Kardec sintetizou a doutrina espírita em fora da caridade não há salvação. Mas fazer a caridade de acordo com o Evangelho não é simplesmente dar uma cesta básica. Você voa uma cesta básica no Natal? Parabéns.
Já abriu o bolso e está abrindo seu coração. Mas você doou alguma coisa desse mesmo? Teve paciência com os familiares? Teve o controle das suas palavras? Quando alguém disse algo que você não gostava, você imediatamente retribuiu na mesma moeda? Ou você teve paciência, contou até 10, 100, 200 antes de responder? Então, isso é fazer o bem, isso é fazer a caridade. Então, aí vem um questionamento. Se os valores do mundo estão ou não invertidos? De uma maneira geral, nós podemos dizer que os valores do mundo estão invertidos, porque quando estamos encarnados na matéria, quais são as nossas preocupações? Materiais. Por exemplo, eu quero adquirir uma casa na praia, eu quero adquirir um carro 0 km, eu preciso de um celular novo. No início do ano, o que você fez de planejamento? Basicamente, a gente faz um planejamento financeiro. Só que o certo seria o quê? Planejar a nossa melhoria espiritual. Quais são os defeitos que nós temos que atacar? Quais são as virtudes que nós temos que acrescentar? Então, à medida que nós vamos fazendo isso, nós deixamos de lado o mundo e nos preocupamos com a nossa evolução espiritual. Então, a partir do momento que a gente compreende isso, a nossa infelicidade diminui. O que nos torna infelizes? É ver o vizinho que tem um celular melhor que o meu, é ver um colega de trabalho que está com um carro mais novo do que o meu, é ver um amigo ostentando nas redes sociais que foi do restaurante A, B, C, D, e eu fiquei em casa comendo macarrão com galinha. Então, isso nós achamos que é motivo da infelicidade, mas não. Tudo isso é passageiro. A verdadeira infelicidade está no quê? Está no momento em que nós começamos a invejar a pseudo-felicidade dos outros. Porque quando a gente vê nas redes sociais aquela felicidade toda, aquilo não é felicidade. Aquilo é ostentação. Porque aquela pessoa, como nós, também é infeliz, mas tem que mostrar para o exterior uma felicidade que não é real. Então, a gente aprende com a doutrina espírita que nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos satisfazer as nossas necessidades materiais, mas principalmente o nosso lado espiritual. Então, como eu coloquei, no início do ano você fez uma programação para melhorar espiritualmente? Muito bom. Está colocando em prática? Excelente, porque uma dica da doutrina espírita está no Livro dos Espíritos, onde o Espírito Santo Agostinho dizia que toda noite ele passava em revista o dia, analisava os fatos positivos e os fatos negativos. Os positivos, no dia seguinte, ele pretendia potencializar, e os negativos ele planejava diminuir. Esse é um processo. A verdadeira felicidade ainda não será nesta encarnação. Então, a gente tem que compreender que a desgraça real é a consequência dos nossos atos. E, para a gente compreender a consequência dos nossos atos, nós temos que nos reportar à quarta obra lançada por Allan Kardec, que é o Céu e o Inferno, onde ele nos apresenta a justiça divina. E no capítulo 7 tem o Código Penal da Vida Futura, que eu não vou dar spoiler para vocês, eu vou sugerir que leiam o Céu e o Inferno, onde tem o Código Penal da Vida Futura, e aí sim vamos compreender o que é a desgraça real. A todos, muito obrigado. Fiquem com Deus. Então, dando sequência, nesse momento, nós vamos fazer a nossa caridade. Pedindo auxílio a Deus, a Jesus, aos espíritos benfeitores que chegam até nós para nos ajudar. Nesse momento em que rogamos o seu auxílio, pedimos que nos tragam muita serenidade, sabedoria, resiliência, resignação para seguirmos adiante com muita fé, com muita confiança e esperança em nossos corações. Pedimos que todos aqueles irmãos sofredores
sejam auxiliados pela graça do Mestre Jesus. Que sua saúde física, espiritual e mental, de que tanto necessitam, sejam fortalecidas através da sua fé. E nesse momento, nós fazemos a oração que o nosso Mestre nos ensinou há muito tempo atrás. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. E por caridade, pedimos que não caiamos em tentação. E assim, que o Senhor livre-nos de todo o mal, que assim seja. Também neste momento, nós agradecemos a presença desses irmãos que estão em nossos lares e convidamos a todos eles, se sentirem necessidade de um atendimento mais pessoal, individual, que venham até o nosso Centro Espírita Allan Kardec, onde serão acolhidos com muito respeito, com muito amor. E venham conhecer a nossa linda doutrina espírita. Também, nessa oportunidade, convidamos para amanhã estarmos juntos para mais um Evangelho do Centro Espírita Allan Kardec. Uma boa noite a todos, fiquem na doce paz do Mestre Jesus. Boa noite.